Como nos lembra do livro do Chile, é impossível diferenciar o empírico, o natural e o objetivamente eficaz, do mágico, do religioso, do sobrenatural e do simbólico. A autora faz referência enfática a essa afirmação de uma forma enfática quando ela procura romper com a clássica diferenciação entre biomedicina e medicinas tradicionais indígenas, na qual estas segundas seriam mágico-religiosas e a primeira empírico-racional. Ela enfatiza que os resultados da experiência se inserem na lógica simbólica, e a lógica simbólica não contradiz e, de certa forma, se funda na prática. E é exatamente isso que nós observamos nas etiologias e tratamentos dos sopradores. A experiência e lógica simbólica imbricadas de maneira dinâmica e complementar. Do ponto de vista teórico, eu estou aqui apoiando Moss, Leopoldino, Jorges e Nicol. Os conceitos fundamentais: corpo, corporalidade, percepção e paisagem. Para a gente conseguir visualizar isso um pouco mais claro, está aqui a definição que Jorges nos apresenta, que Leopold diz: central para Jorges é compreender que o corpo da pessoa não é de forma nenhuma o objeto, mas é sempre o sujeito da percepção. A pessoa percebe o corpo, a pessoa é seu corpo e percebe com ele, tanto no sentido de ser uma ferramenta perfeitamente familiar, como no sentido de ser céu e corpo perfeitamente coexistentes. A pessoa a definição de percepção que interessa para a gente aqui. Percepção, ela realiza uma espécie de mediação entre essas estruturas, que eu estou chamando de neurológicas, e o conhecimento que adquirimos e as habilidades que desenvolvemos. Percepção, estrutura neurológica e conhecimento emergem juntos como momentos complementares de um processo único, processo de vida de todos aqueles que habitam o meio ambiente. Corporeidade. Corporeidade seria a síntese dessa encarnação da cultura que constitui os seres humanos historicamente situados. Ela seria o locus privilegiado da articulação da dualidade sujeito e objeto sucedâneo. E paisagem. Paisagem aparece aqui como uma unidade coerente e visível, o campo de percepção de todos aqueles que habitam e a constituem e por ela são constituídos. Uma forma muito clara de perceber a paisagem, como eu disse no início, é o ambiente percebido, quer dizer, não como um dado concreto, não como um dado objetivo, mas aquilo que no ambiente é captado pela percepção, pelo olhar, pela sensibilidade das populações. A paisagem não é a totalidade abstrata de um universo inteligível, mas a unidade experienciada deste continente que nos obriga na forma de um mundo, que nos abriga na forma de um mundo local, na qual todos nós chamamos evidentemente de terra. O esforço empreendido aqui é em articular o conceito de corpo, de corporalidade, percepção e paisagem, e ir no sentido de pensar a condição humana no mundo para além, para aprender esta dimensão, não apenas no nível do corpo individual, mas também da paisagem como corpo do mundo. Pensar a paisagem como se ela fosse equivalente ao corpo do mundo. Ou seja, a paisagem aparece aqui como um fenômeno complexo, que envolve, que abarca ao mesmo tempo aquilo que é visível, aquilo que é invisível, enquanto que a percepção humana incorpora todo o solo profundo que nos suporta, pelo corpo, e também a atmosfera que respiramos. Essa imagem que vocês estão vendo é uma foto que eu tirei do Incluso, que é uma aldeia que fica na confluência entre o rio Oiapoque
desculpa, o rio Cuipi e o rio Coaçá. Essa aldeia incluso era a morada de um importante xamã caripuna, e nesses dias em que a gente passou, em que eu passei na aldeia, eu tive a oportunidade de conversar longamente com ele, de ter acesso à cosmologia caripuna, que é uma cosmologia que se estende de alguma forma para os outros povos também. E essa foto eu tirei, muito possivelmente de uma forma muito intuitiva, né? Era um fio de tarde, eu fui até a ponte, uma ponte onde ficam as embarcações, e olhei para o fundo do rio Coaçá, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Por que eu coloquei ali? Porque é uma foto que sintetiza, é uma imagem que condensa os espaços, né, da paisagem que nos interessam: a água, a mata, o céu, né, e a cosmologia de todos os seres que habitam tanto esses espaços como estão atrás desses espaços, ou seja, os seres do fundo, seja do fundo da água, seja do fundo do céu, seja do fundo da mata, né? Isso me parece uma imagem bastante sintética disso que eu estou chamando de paisagem, daquilo que é percebido pela sensibilidade humana e dos seres que estão ali envolvidos e dos agentes que a gente vai acabar de ver agora. Enfim, o que é um soprador? Muitas vezes a gente pode confundir soprador com xamã, mas não é exatamente isso. Então, os sopradores são pessoas que aplicam um tipo de terapia à base de sopro, em patuá chamado potá. Os potás, eles são canções entoadas em voz bastante baixa, né, próximo à cabeça do paciente, próximo ao corpo, e elas são acompanhadas de pequenos sopros e mesmo cuspidelas. Quer dizer, é um cantar, né? É uma voz baixa, um estímulo tátil através do som e ao mesmo tempo do ar que é expelido próximo ao corpo do paciente. Eu coloquei aí, o som é baixo como se fosse um sussurro, né, como se fosse um cicio. As letras, geralmente entoadas em patuá, não são compreendidas apenas pelo soprador. O tratamento é realizado durante o dia, na própria casa do paciente, e não necessita de ajudantes, nem é acompanhado por uma plateia, como aquela que acontece durante as sessões xamânicas. O soprador não faz uma grande sessão com uma plateia, é alguma coisa mais reservada, feita apenas na casa do avesso. É algo reservado, feito apenas na casa do paciente. Tá? O xamã é um tipo de especialista que tem, evidentemente, um contato com o sobrenatural. E esse contato com o sobrenatural é o que permite ele ver, né, que lhe permite enxergar com mais clareza quais são as causas da doença. Existe um tipo específico de xamã chamado de gadô. Gadô, em patuá, é uma espécie de xamã que enxerga mais. Gadô é uma substantivação, né? É uma substantiva que vem do verbo gadê, também em patuá, que é ver. Por sua vez, parece claramente uma derivação de regarder, do francês, que é ver e enxergar. Então, essa habilidade de ver com profundidade, de enxergar, que é típica do xamã, está ausente na habilidade do soprador. E percebam aí o valor epistêmico da percepção sensível. Né? O poder do xamã está na sua capacidade de ver. O poder do xamã está na capacidade de retirar a doença do corpo do paciente, aos estímulos olfativos, aos estímulos olfativos decorrentes do consumo de tabaco. Por outro lado, o soprador tem
basicamente, né, o seu poder nessa capacidade de doar esses campos e de estimular as sensações táteis, que são sensações táteis e auditivas que nascem dessas cantarolas. Quais são as origens, né, de onde vêm essas doenças tratadas pelo suprador? Então aí vocês começam a observar de uma maneira bem clara essa vinculação com o meio ambiente. Elas são doenças tratadas pelos supradores que têm origens em vários tipos de ventos e arco-íris. Eu coloquei o nome de patuá. Patuá é a língua indígena que mistura, né, elementos indígenas e franceses. Então é Rogueio Panã, significa vento que corre na água. O outro vento é Van Mitan, bem claramente francês, que é o vento comum. Ti, do petit vent, que é um pequeno vento, e o Ro Van, que é o vento grande. São 4 espécies de ventos que a pessoa pode apanhar, pode pegar, e elas são fontes, elas são causadoras de doenças. Quais doenças? O Rogueio Panã, que é o vento que corre na água, é descrito como um vento que simplesmente dá dor de barriga. Repara que a própria doença ela é de alguma forma uma metáfora do vento. A dor de barriga, às vezes, ela vem acompanhada cólicas que correm, que espalham pelo abdômen. O vomitante, que é um vento comum, ele causa uma dor menor do que o grande vento, né? Embora ele seja parecido. É também uma dor de barriga, né? Essas cólicas que acometem na região abdominal, correndo de um lado para o outro, como se fosse um vento, mas um grau menos intenso, né? Um grau menos grave. Né? O outro vento, o Ti, que é um vento pequeno, ele é acompanhado, ele acontece quando a gente engole uma determinada água. Repara que tem um valor simbólico, né? Quer dizer, é engolir uma água que tem uma qualidade, uma propriedade de ter esse vento. E a sensação que provoca é de dor de barriga, uma coisa que vai e que vem, que não para, que vai e que vem, e que incomoda bastante a pessoa. O Rovan, vento grande, provoca vômito quando engolido e aparece na água sob forma de redemoinho. É um tipo de vento que, dentre os outros 3 que aparecem, ele tem o primeiro também, ele tem um aspecto visual. Um é como se fosse um peixe correndo na água e esse parece um redemoinho, né? Uma coisa que está girando aí. A gente tem que diferenciar o vento do sopro. O sopro é algo produzido pelo próprio soprador e o vento é algo que está na natureza. Né? O vento é algo que é dado na natureza e só a gente não pode pegar sopro. O sopro é algo envolvido na intencionalidade do soprador. Com relação aos arco-íris, existem 2 tipos de arco-íris. L'arc-en-ciel jaune, que é o arco-íris amanhã, ele aparece de manhã e a gente pega esse arco-íris quando bebe uma água que é proveniente de um temporal, de chuva. Né? E após esse temporal aparece um sol forte, um sol quente, um sol intenso. Esse último vento pode até matar, é grave se não for tratado. O outro arco-íris é o arc-en-ciel nuit, ou seja, o arco-íris da noite. Ele apanhava à noite, na neblina, quando se bebe água do lago ou água do rio. Em síntese, existem 4 tipos de vento e 2 tipos de arco-íris. Então, aí resumido. O Van, o vento comum, o Ti, Van, o vento pequeno, o Ro, Van, o vento grande, e o Ro, o Panã, que é o vento que corre, né, na água como se fosse uma espécie de peixe. E os 2 tipos de arco-íris, o arc-en-ciel nuit e o arc-en-ciel jaune.
arco-íris da noite e o arco-íris da manhã. Os sopradores também podem tratar algumas doenças causadas por bichos invisíveis, que habitam a mata, que habitam as florestas. Esses bichos invisíveis, eles não se confundem com um panteão, um conjunto de seres sobrenaturais que fazem parte, né, daqueles seres com os quais o pajé tem contato. Além desses bichos invisíveis, o soprador também pode tratar algumas doenças provocadas por ações humanas, sobretudo aquelas ações vinculadas a rupturas de regras sociais. Por exemplo, o pai de um recém-nascido que deixa a criança sofrer antes de morrer. Nesse caso, a criança corre o risco de apanhar esse sofrimento da criança e a criança também pode ser objeto de tratamento do soprador. O próprio caçador pode ficar panema. Panema é um termo para se referir aos repetidos insucessos que o caçador tem na sua atividade. Ele pode recorrer ao tratamento do soprador também. Tá? Os sopradores, eles tratam as doenças provocadas por almas de mortos que ficam vagando pela floresta, pela aldeia. São pessoas que, após morrer, por vários motivos, não conseguem, ir para o céu, tomar o seu destino e ficam vagando no mundo em que a gente está, procurando se encostar em alguma outra alma para conseguir força para migrar. Nesses casos, o soprador também pode, evidentemente, aplicar a sua terapia. Isso não é exatamente uma terapia, o que eu vou dizer agora, mas a pessoa pode ser soprada. Ele pode usar esse sopro para soprar a pessoa em nome de algum animal. E ao soprar a pessoa em nome de algum animal, o soprador pode fazer tanto bem quanto mal. É uma espécie de analogia, de pensamento simples, simbólico analógico. Eu sopro, eu vou dizer alguns animais aqui, eu sopro em nome de macaco, de anta, de urubu, e a pessoa adquire aquelas características, aquelas qualidades que caracterizam esse animal. Então, só para dar um exemplo, existe o potado do urubu e o potado do macaco. Acho que é bastante conveniente falar do potado do macaco, sobretudo essa semana que passou, depois do episódio do Daniel Alves, no jogo sobre o Barcelona. Não sei se todo mundo acompanhou, o potado do urubu é um tipo de potado negativo. Você sopra a pessoa em nome do urubu e ela adquire aquelas características de ficar magra, seca e passa a ser uma pessoa não desejada por um número muito grande de gente, sobretudo nas relações afetivas, relações amorosas. E o macaco, por outro lado, é um tipo de sopro, de potado, utilizado para dar ânimo, para dar disposição à criança ou a alguém que está abatido, que está sofrendo uma moléstia, se recuperando de algum problema de saúde. Então, soprar alguém em nome do macaco tem um sinal positivo, tem um sinal de tratamento que, enfim, deixa bem a pessoa, muito diferente do que a gente observou aí no episódio do Daniel Silva, que eu acabei de falar. Bom, para fechar, as considerações finais que eu queria fazer são as seguintes. As explicações acerca das doenças causadas pelos ventos, pelo arco-íris, pelos bichos invisíveis, ações humanas inapropriadas, almas transeuntes, revelam a percepção da pessoa, a percepção do grupo e do especialista terapêutico acerca do corpo. Não só do corpo individual, mas também do corpo social e de sua relação com o meio ambiente para tornar cognoscível a experiência da criança.
Essas explicações revelam que o meio ambiente, transformado em paisagem por meio da percepção que as populações humanas têm, além de fornecer os alimentos necessários para o sustento, as ervas e demais substâncias que possibilitam a preparação dos remédios, também são fontes de metáforas e significados que compõem as narrativas indígenas, que dão sentido à experiência do corpo doente e, ao mesmo tempo, fornecem instrumentos valiosos que guiam a ação para a recuperação e o restabelecimento ou mesmo o fortalecimento da saúde das populações. Bom, né? Muito obrigado, Léo. Nós temos aí um tempo, então, para algumas considerações, perguntas, para um bate-papo aí. Eu sei que hoje, agora o período da tarde é um período bastante apertado, né? Nós temos aí 4 mesas, mas acho que temos esse tempinho aí, né, para algumas considerações. Laércio, primeiro cumprimentar, a apresentação foi extremamente instigante. Mas agora gostaria mais detalhamentos. A explicação nativa da causa da doença, associada a esses elementos paisagísticos, digamos assim, é de que forma? Você falou assim, em relação a vento, sempre associando a ideia de água. O arco-íris é a mesma ideia? A água é o agente mediador para você, é uma relação de alguma coisa da paisagem entrar no seu corpo, é essa a lógica? Então, é por isso que eu coloquei várias fotos do ambiente, né? Para chamar a atenção de que estas explicações, elas nascem de uma profunda experiência, né, de uma vivência nesse ambiente, como o papel da água, do vento, nesse ambiente, enfim, tem algumas fotos que você observou. O que eu quis chamar a atenção é de que esses ventos, evidentemente, que vêm acompanhados de uma metáfora, quer dizer, uma propriedade, uma potência, por assim dizer, que está presente nas águas. Não sei nem se é só água, mas nas diferentes águas que formam esse meio ambiente. Não só águas, mas também vento. Então, a água é o agente que permite com que esse vento vá para dentro do organismo. Mas existem diferentes águas. A água que aparece para a gente como se fosse um peixe que corre na água. A água que parece um redemoinho. Eu queria agora justamente fazer a pergunta para ver se eu estou entendendo corretamente. Porque essa relação de pensar a água como agente mediador do vento, visualmente parece que funciona, e você já pensa que assim, a água plasma o vento. Ou seja, quando você fala um vento grande, o vento que vai ser diminuindo, de uma certa forma, o vento se materializa visualmente na água. Eu queria saber se isso se replica também em relação ao arco-íris. O arco-íris dá na água, né? Essa paisagem que você vê aqui, os arco-íris quando aparecem, geralmente você consegue visualizar, né, e chegar até a água. Então, o arco-íris é uma propriedade, né, que penetra na água e entra em você. É isso que eu estou chamando a atenção. Aí você tem diferentes arco-íris, pode ser arco-íris de manhã, bom, à noite não tem arco-íris, mas estamos se referindo ao arco-íris no final do dia, quando está mais escuro. Você percebe isso? Mas assim, a água é sempre esse agente que permite introduzir essa qualidade no interior do corpo da pessoa. E a paisagem, essa paisagem ribeirinha, chuva, vento, água, campo alagado, existem momentos em que a maré sobe, porque isso é próximo do oceano. Então, toda essa movimentação e essa dinâmica
paisagística serve de referência para a função dos mal-estares. Se você quisesse uma reflexão mais biomédica, evidentemente, em uma região como essa, as doenças infecto-contagiosas provenientes de água contaminada é muito grande, né? E aí você tem, enfim, o lado simbólico, a representação simbólica de um quadro epidêmico, imunológico, que são as doenças infecto-contagiosas. Mas isso sou eu falando, né? Não sei se eu consegui te esclarecer isso. Deixa eu só fazer uma pergunta também. Eu acho que a tua fala, assim, ela traz uma série de possibilidades especulativas, né? Então eu vou colocar como especuladora, não sendo um antropólogo, né? Mas assim, eu acho que tem uma série de elementos para a gente refletir um pouco a respeito desse ambiente simbólico, né? Mas de certa forma se transforma isso em patrimônios, quer dizer, em saberes, né, que nós também podemos nos apropriar de alguma forma, né? Aí você coloca 3 elementos aqui na tua fala, né? O ambiente, né? E no ambiente destaca essa questão da água, né? Então, esse principal elemento do ambiente, né? E aí você divide um pouco essa questão do trato com o ambiente, o trato com esse elemento, que é a água, né, entre o xamã e o soprador. Quer dizer, mas de alguma forma, me pareceu que, principalmente no final da tua fala, né, quer dizer, por mais que o soprador ele não se relacione com o mundo espiritual, né, mas ele abre algumas brechas ali que você diz a respeito do animal, de alguns animais em que ele vai, de certa forma, atuar naquele mal-estar, naquela situação. Né, quer dizer, você tem aí o elemento animal também atuando, e você fala dos espíritos vagantes, né? Quer dizer, que de alguma forma também são seres humanos que hoje não estão mais no mundo material, mas no mundo espiritual, mas que continuam nesse plano espiritual. Porque, assim, como que se relaciona de certa forma, né? Quer dizer, é esse ambiente em que tudo está acontecendo, então, portanto, ali se materializa de alguma forma então, nessa relação, mas você tem papéis específicos do xamã, que você até coloca na sua posição, mas o soprador, ele, de alguma forma, ele atua, né? Como que vai se dando essas relações e como vai se construindo, né? Para eu entender, de certa forma, essas possibilidades de relação, de construção, porque de alguma forma vai atuar nas relações entre as pessoas na aldeia, quer dizer, elas vão se movimentar, de certa forma, ainda tem que essa pergunta que você só apontou, que é a doença não indígena, né? Mas que também vai influenciar porque essa situação vai se dando, né? Quer dizer, o soprador ele seria, de certa forma, vamos usar outra palavra, um meio termo, um meio de câmbio, né? Uma pessoa intermediária entre o xamã, que é o mundo espiritual, né? Quer dizer, o médico, quer dizer, ele coringa nessa história, né? Parece que ele tem um papel aí bastante chave, né? Porque ele, de certa forma, ele se movimenta, né? Você até citou essa questão da doença, né? As dores de barriga provocadas por conta do beber a água, né? Me parece que ele tem aí um papel que dificilmente a gente vê em outras comunidades, né? Você vê o xamã, você vê o líder espiritual, você vê o médico, mas ele
ele atua aí, de certa forma, né, como um mediador entre esse ambiente natural, mas assim, ele não entra no mundo do xamã, mas de alguma forma ele atua, ele